Pronto, ninguém saiu, não. Vamos lá, gente. O assunto de hoje é equação... Equação do primeiro grau com duas incógnitas, tá? É bem simples esse conteúdo. A gente vai usar um dos assuntos da equação com uma incógnita, que é valor numérico de uma expressão, para poder resolver mais facilmente equações do primeiro grau com duas incógnitas. Só que antes, deixa eu colocar aqui a definição, né? É toda equação na forma ax mais by mais c igual a zero, com os números a, b e c Gente, presta atenção aqui. Ó. O que é uma equação do primeiro grau com duas incógnitas? É toda equação nesse formato aqui, ó. Nesse formato aqui, ax mais by mais c igual a zero. Só que a, b e c são números racionais, tá? Que é o nosso maior conjunto universo que a gente tem hoje. Só que nem o a e nem o b podem ser zeros. Pelo mesmo motivo em que na equação do primeiro grau, ax mais b igual a zero, com uma incógnita, o a não podia ser zero. Porque se nesse caso aqui o a for zero, o que é que a está fazendo com x? O a não está multiplicando x? Né? Se o a for zero, o que é que vai ser a vezes zero? Zero. Aí esse termo some. Se esse termo aqui some, a equação vai ter duas ou uma incógnita só? Uma incógnita só. É por esse motivo que nem o A e nem o B podem ser zeros. Porque se fossem, a equação deixaria de ser uma equação com duas incógnitas e seria uma equação com uma incógnita só. Tá safo? Então, esse eu sempre digo que é o termo mais pobre que tem para usar, mas eu acho que é o mais usual. Essa equação aí, na matemática, a gente chama de forma genérica. Entenda que é como se fosse um esqueleto da equação. Por dentro de qualquer equação do primeiro grau com duas incógnitas, você vai ter esse formato aqui nela. Tá? Ainda que o B, que o C seja zero, vai ser ax mais by mais zero igual a zero. Tá? Então, isso aqui é a forma geral de uma equação. Porque eu posso, por exemplo, aqui, ó, uns exemplos bem clássicos de equação do primeiro grau. X mais y é igual a 15. Né? É uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. Quem pode me dizer aqui, nesse formato, quem seria o A, quem seria o B, quem seria o A, quem seria o B e quem seria o C? A seria quanto aí? 1. E B? 1. E C? 0. Não! C não existe. C existe. Quem seria C aí? Dou um doce quem acertar quando as aulas voltarem para presencial. 15. Quase isso, quase isso. 14. 13. C seria menos 15.
Ah, beleza. Por Faz sentido que agora. menos 15, professor? Se eu jogar esse 15 para primeiro membro, vai ficar como? X mais Y menos 15 igual a zero, concorda? Sim. Sim, Olha o meu professor. A aqui. Meu A é 1, meu B é 1 e o meu C é esse carinha aqui, ó. Olha o formato original de uma equação. Beleza? Então, A igual a 1, B igual a 1 e C igual a menos 15. Ah, Professor, professor, você pode repetir? não está naquele formato, professor. Tá? Não está, mas pode ser escrito naquele formato. Por exemplo, aqui, ó. Aqui. 2x mais 3y igual a 18. Quem seria A? Antes 2. de eu dizer quem é A, quem é B e quem é C, pega essa equação aqui, ó, e escreva nesse formato aqui, ó. Vai ficar como nesse formato? Quem é que tem que estar no segundo membro? 0. O Zero. zero. Então é só pegar essa equação e escrever nesse formato. Vai ficar como? 2x 2x Mais mais 3y 3y menos menos 18. 18 igual a zero. igual a zero. Tá nesse formato agora? Sim, professor. Tá. Quem é A agora? Nesse formato. Quem é A? 2. 2, Quem é B? 3, 3. E quem é C? menos 18. 18. Menos 18. Alguma dúvida aí, gente? Tudo tranquilo? Foi Isaura que eu não tinha entendido? Deu para entender agora, Isaura? Deu. Professor, Oi, professor, diga. quando o senhor colocou o esqueleto, o zero, ele está representando que tem que ser um número natural? Eu não entendi muito bem o que o zero está representando. Ou é só a segunda igualdade que ele está O segundo representando? membro. O zero é o segundo membro. Ok? Se eu tenho isso aqui, ó, 2x mais y igual a 3, não tem problema nenhum em eu escrever a equação assim, tá, gente? Nenhum problema. Só que eu não posso dizer aqui que o C é zero. Por que o C não é zero? Porque quem está aqui do lado não é zero, é um 3. Então, para eu saber quem é o valor de C, eu tenho que passar esse 3 para aqui. Aí ficaria 2x mais y menos 3 igual a zero. Ah, professor, e se tiver assim, ó, presta atenção aqui agora, eu vou até colocar em homenagem a Isabelle, botar um rosa aqui, ó. Se tiver assim, professor, 2x mais 3y igual a zero, quem é A, quem é B e quem é C? A é 2, B é 3 2. e C é 0. Agora C de fato é zero. Concorda que C é zero? Sim, professor. Porque a Sim, equação já está na sua forma original. Qual é a forma original? Igualada a zero. Ela igualada a zero aqui, tem algum termo aqui sozinho no primeiro membro? Não tem. Não. Então, necessariamente, nessa equação, o C é zero. Percebeu a diferença, Isabelle? Entendi, professor. Obrigada. Pronto. Agora vamos Professor? entender. Oi. Então, se o resultado for zero, o terceiro membro, o terceiro, enfim, o C, também seria zero. Não. Aqui o resultado no final. Ah, se já aparecer nessa forma aqui, sim. Se já aparecer assim, sim, o C já é zero. Mas se aparecer aqui, por exemplo, igualado a 3, eu tenho que passar o 3 para o primeiro membro, para que no segundo membro fique só o zero. Entendeu? Aí o C não seria 3, o C seria menos 3. E se fosse igualado a menos 3 aqui, ele viria para o primeiro membro como 3, e aí o C seria 3. Ok? Alguma dúvida até aí? Professor, Oi. na equação com duas incógnitas, o x não pode ser igual ao y, não é? Pode sim. Claro que pode. Não tem problema nenhum. O x ele é necessariamente diferente do y, mas ele não é obrigatoriamente diferente do y. Tá? Não tem problema nenhum o x Calma. ser igual a y. Ele é necessariamente diferente, mas ele pode ser igual? Sim, o que é necessariamente diferente? Porque na matemática, a gente presta atenção. A álgebra não representa o número. Na álgebra, o número não representa qualquer letra?
Não é isso? Sim. Se eu estou falando de um número x qualquer, x é um número qualquer. Se eu quero um número distinto de x, um outro número distinto de x, eu posso representar esse outro número como x também? Não, professor. Não. Aí eu tenho que representar esse outro número por um y, pode ser? Quando eu falo que são dois números x e y, eu estou falando de dois números que são necessariamente o quê? Diferentes. Beleza? Se eu estou usando letras iguais, letras diferentes, eu estou necessariamente representando dois números diferentes. Só que no final da conta lá, eu concluo que o x é igual a y. Quando eu digo que x é igual a y, eu estou falando de um caso particular e não de um caso geral. Deu para entender a diferença? Naquele momento, o x até foi igual ao y. Só que isso não é necessariamente uma regra. A regra é que o x e o y sejam dois números diferentes. Mas se em um processo eles forem iguais, beleza, não tem problema nenhum. Só que eu não estou dizendo que eles são iguais. Porque quando eu digo que eles são iguais, eu estou dizendo que eles são sempre iguais. E não é esse o caso. Deu para entender a diferença? Deu. Então, Eles professor, podem ser diferentes, mas na maioria não. Não, eles são diferentes, mas podem ser iguais. Isso. Eles são diferentes, mas podem ser iguais. Isso, eles são diferentes, mas podem ser iguais. Ok? entendi, professor. Pronto, gente. Aí observe. Professor? Oi. Então, nesse caso que o senhor acabou de mostrar, se x fosse igual a y, seria tipo 3 meios é igual a 1,5? Ou 3 meses igual a 3 meses. A gente vai ver isso. Relaxa que vocês vão ver agora, rapidinho, quando eu for explicar a raiz de uma equação aqui. Ó, raízes de uma equação com duas incógnitas. Lembra que eu disse em que momento eu iria usar um par ordenado? Alguém lembra? Qual seria a principal aplicação do par ordenado? Quando a gente tivesse... No cálculo da equação das duas incógnitas. Exatamente. Ó, a solução de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas é um quê? Um par Para ordenada. ordenado. A solução de uma equação com duas incógnitas é um par ordenado. Pergunto, existe um par ordenado 3, 3? Sim, professor. Aí o x sendo igual a y. O x é 3 e o y também é 3. Me dá aí uma equação com duas incógnitas com essa solução 3, 3 possível. X mais Y igual a 6. Pronto, x mais y é igual a 6. Você concorda que nesse caso x pode ser 3 e o y também pode ser 3? Sim, professor. Tá vendo que nesse caso aí o x e o y foram iguais? Eles vão ser sempre iguais? Não. Não, na verdade, só nesse caso é que eles vão ser iguais. Você percebe? Em todos os outros, eles vão ser diferentes. Mas nesse caso, única e exclusivamente, eles vão ser iguais. Quem me dá aí mais uma solução de x mais y igual a 6? Alguma outra solução? Professor, eu não entendi por que a equação acima eram duas incógnitas e não duas variáveis, já que poderia variar o valor. Ah, que linda Exatamente. pergunta! Aqui, professor, são incógnitas ou são variáveis? Já que os valores aí estão variando, aí você me pega com a boca na botija. Por quê? Aqui está o principal ponto de divergência aí. Até que momento incógnita é diferente de variável?
Beleza? Aí está a principal questão da matemática, porque incógnita é um valor desconhecido. Beleza? Variável, não. Variável é um valor que é desconhecido, mas que varia. Na incógnita, porque na equação do primeiro grau, você só tem uma solução. Então, nesse caso, como só é uma solução, a gente usa o termo incógnita. Mas numa equação com duas incógnitas, em que você tem infinitas soluções, alguns matemáticos insistem em chamar de incógnita por conta do sistema de equações do primeiro grau. Porque no sistema de equações, a solução também pode ser única. Então, o que é que eu vou falar com vocês agora? Eu pensei que ninguém nem ia tocar nesse assunto. Na equação com duas incógnitas, vamos tratar incógnita e variável como se fossem duas coisas sinônimas. Somente na equação com duas incógnitas. Por que isso? Porque os valores, eles não deixam de ser desconhecidos. Por isso, o nome vai ser incógnita. Mas eles podem variar. Eles, nesse caso, podem variar. Então, nesse caso, você pode usar o termo variável. Mas, nesse momento, Isabelle, a gente vai tratar esses dois termos como se fossem sinônimos. Somente porque, em uma equação com duas incógnitas, eu eu sempre terei infinitas soluções. Só que, aí é que está o problema. A solução de uma equação com duas incógnitas não é um número. Beleza? Como, por exemplo, qual é a solução dessa equação? 2x mais 1 é igual a 9. Eu sei que x aqui é quem? 4. É um número. Mas qual é a solução dessa equação aqui? É um par ordenado. É um par ordenado, não é um número. Deu para entender a diferença? Não, peraí, professor, a última parte eu brisei. Pronto. A solução Também não de entendi uma nada. equação... Nada ou só isso, gente? Só isso, Não. só isso. Ah, pronto. A solução de uma equação com uma incógnita é um número, beleza? Beleza. A solução de uma equação com duas incógnitas não é um número. É um par ordenado. Então, por exemplo, você tem aqui... Vamos supor... Não dá nem para desenvolver muita aula, porque no instante passa o tempo. Você tem aqui, ó, 2x mais 4y igual a 30. Você sabe que x igual a 5 é uma solução para essa equação. Eu quero saber, quando x é 5, quem é y nessa equação? O que é que eu faço? Quem me diz o que é que eu faço aqui? Multiplica 5 por 2. Só eu substituir o 5 aqui na equação, concorda? Sim, beleza. Quando eu substituir o 5 aqui, eu vou achar exatamente o valor de y. Porque a minha equação agora deixa de ter duas incógnitas e passa a ter só uma. Porque o x é 5 agora. Então vai ficar 2 vezes 5 mais 4y igual a 30. Então, quem é 4y? 30 menos... Quanto é 2 vezes 5? 10. 10. Então, 4y é igual a 20. Y vai ser 5 também. Beleza? Aí Beleza. você tem a ordenada aqui é 5, 5. X é 5 e Y também é 5. Esse par ordenado aqui, ele não é um número. Ele é um ponto. Ele é um ponto na reta. Beleza? Por isso que, às vezes, o termo incógnita, nesse sentido aqui de solução, ele perde um pouco o seu significado. Porque o resultado, a solução, a raiz, as raízes de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, elas são até formadas por números racionais. Mas a raiz em si, a solução em si, não é um número, é um par ordenado, é um par de números. Então, é por isso que, nesse contexto de equação com duas incógnitas, a gente usa, né, por uma falta mesmo de outra palavra para dar significado aos termos, a gente usa o termo incógnita como se fosse sinônimo de variável. Ficou claro isso aí, gente? Sim, professor. Professor,
Diga. No último exemplo que o senhor deu o valor de x, certo? Certo. Então, aí o senhor desenvolveu o resto da equação baseado no valor que o senhor já tinha de x. Isso. O senhor sempre vai dar o valor de algum? Não. Sempre que houver um X, haverá um. Lembra daquele ditado: para cada panela amassada tem a sua tampa, né? Nunca ouvi isso, mas Nunca ouvi esse ouvi ditado, agora. não? Cada Não. panela amassada tem a sua tampa, que a gente diz: ninguém vai ficar sozinho no mundo, gente. Né? Todo mundo vai encontrar alguém para casar. Cada panela amassada vai encontrar a sua tampa. Ou seja, para cada X aqui que existe, vai ter um Y correspondente a ele. Ok? Se você já sabe o valor de X, né, é só você substituir na equação que você vai achar o Y correspondente dele. Aqui, por exemplo, eu já sei que, por exemplo, o X é 5. Quem vai ser o Y necessariamente? 5. Não, na equação de cima aqui, ó. Ah, 1. 1. Se eu já sei aqui, por exemplo, que o Y é 2, quem vai ser o X necessariamente? 4. 4. 4. Tá vendo? Eu já sei, por exemplo, aqui, que o Y é 7. Quem vai ser o X? Menos 1. Menos 1. Mas, Você professor, aí percebe? agora... Sempre agora vai vem- ter um número, rapidinho, Zaurinha, sempre vai ter um número que forme um par para gerar aquela solução. Diga, Isaura. Pode falar, Isaura. Então, tipo assim, quando o senhor não der o valor de nenhum dos dois, querendo ou não, ela não tem uma resposta única. Não, tem infinitas. Aí o senhor me complica. Vou dizer agora porque tem infinitas. Presta atenção. Mas continue seu raciocínio que eu sei exatamente onde você vai chegar e vai estar correto. Continue. Não! Oi, é porque eu desliguei o microfone. Então, assim, se eu não souber o valor de x nem de y, eu só tiver o resultado, eu precisar saber o valor de x e de y, sendo que eu não sei o valor de nenhum dos dois, como eu resolvo a querida da equação? É só você atribuir um valor a x. Você Pera, quê? dá um valor para x. Por exemplo, você tem a equação 2x mais 4y igual a 40. Você força uma solução. Por exemplo, eu quero que x seja 5. Se o meu x for 5, o meu y tem que ser quanto para isso aqui ser verdade? Entendeu? Então Aí vai na base da tentativa e erro. não é tentativa e erro. É a base de você atribuir um valor a x ou a y e achar o outro valor. Porque a álgebra lhe permite fazer isso. Porque você quer que o dobro de x mais o quádruplo de y seja 40. Você já sabe quem é x. A x é 5. Então, o dobro é 10. Então, 10 mais 4y é igual a 40. Você vai forçar o valor para y. Se você fizer o cálculo correto, o valor que você encontrar de y vai obrigatoriamente tornar essa igualdade verdadeira. Deu para entender? Vocês vão entender agora comigo. Presta atenção, gente, para acabar, que na aula já acabou, mas me dê só mais 2 minutos. Tá vendo aqui esses 4 pares aqui que a gente fez? Sim. Tá vendo? Sim. Vamos para o GeoGebra. Qual foi o primeiro par? 3, 3. Ó, 3, 3. Deixa eu colocar aqui o ponto, ó. 3, 3. Exibir, rótulo. Ponto A. Qual foi o ponto B? 5, 1. Tá vendo? 5, 1. Coloquei o ponto... Ops. 5, 1. Coloquei o ponto aqui. Qual foi o ponto C? Menos 4, 2. 4, 2. 4, 2. 4, 2. Então, ó. 4, 2. E qual foi o ponto D? Menos 1, 7. Menos 1, 7. Menos Professor. 1. Deixa eu só baixar aqui um pouquinho. Ops. Professor, Oi. a gente tem a P de história. Tem a P, já é misericórdia. Mas Menos- a AP... 3 minutos você tem ainda, uma hora. professor. A AP É rapidinho, tem uma hora gente, ó. pra fazer. Menos Dá 1, tempo. 7. Qual é a característica desses 4 pontos aqui, que foram esses pontos aqui que a gente fez o cálculo? Quem consegue me dizer?
Calma, aqui. Qual é a característica desses 4 pontos aqui que vocês estão vendo na tela aí de vocês? Eles participam de uma mesma reta, assim. Exatamente. Todos esses pontos estão em uma mesma reta, ó. Tá vendo que coisa linda, gente? Isso é para vocês perceberem que essa equação aqui, ó, esse termo aqui, ó, vocês vão ver lá no ensino médio que esse carinha aqui, ó, é chamado de equação da reta. Qualquer par ordenado aqui que é solução para essa equação aqui, qualquer um, Vai ficar na mesma reta. vai ser um ponto que pertence a essa reta aqui, ó, que é infinita, tá vendo? Deu para entender isso, gente? Deu. Sim, professor. Deu. Pronto. Como foi corrido hoje, na próxima aula a gente continua com esse assunto. Mas até aí deu para entender a equação com 2 incógnitas? Deu, Sim, professor. professor. Sim, professor. Deu, Vai lá, professor. descansa um pouquinho, toma um suco e boa Valeu, história lá para vocês. Obrigada. Boa tarde. Obrigado, professor.